Meu nome é Aldo, tenho 70 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 46 anos. Hoje em dia eu moro sozinho na minha mansão. Sou eu e mais alguns empregados que tomam conta de tudo, inclusive de mim. Não quero ir para um asilo. Se for para ver gente igual a mim morrendo aos poucos, eu prefiro ficar aqui em casa mesmo. Pelo menos meus empregados são mais jovens e isso já me ajuda um pouco. A minha casa é grande, mas se tornou ainda maior depois que minha esposa Mariana me deixou. E o relato que tenho para compartilhar é em parte sobre ela, talvez um dos meus maiores arrependimentos. Eu e Mariana nos casamos com 18 anos de idade. Foi um namoro tão intenso que nenhum de nós pensou duas vezes para tomar tal decisão. Nosso futuro já estava garantido. Na época eu havia herdado dos meus pais uma fábrica de alumínio. Já estava tomando conta do negócio da família e conseguiria dar para minha esposa tudo do bom e do melhor. Logo eu comprei a mansão, que estou até hoje. Mariana adorava flores e seu sonho sempre foi ter um jardim em casa. Então eu mandei projetarem o jardim mais bonito que poderia ser colocado na nossa casa. Tudo para alegrar a mulher por quem eu me apaixonei. Ela tinha um cuidado muito grande com aquele jardim. Fazia questão de cuidar pessoalmente todas as manhãs. Nenhum empregado tinha autorização de tocar em uma flor sequer daquele jardim. Porém, depois de algum tempo, Mariana começou a ficar muito cansada com aquela tarefa e permitiu que eu contratasse um jardineiro para cuidar de tudo. Mesmo assim, ela foi muito seletiva ao escolher. Foram muitas entrevistas até encontrar o jardineiro perfeito para ela. A contratação foi um sucesso. O jardineiro cuidava do jardim com o maior amor possível, e isso deixava Mariana muito feliz. Foram mais de 5 anos trabalhando naquele jardim, até que uma tragédia aconteceu. Em uma noite, eu saí para jogar sinuca e bebi um pouco. Na volta, assim que eu passei a entrada com o carro, fui frear para ir fechar o portão. Acabei me confundindo e pisei no acelerador. O carro entrou no jardim de Mariana e destruiu parte dele. Na hora eu me desesperei, pois sabia que ela era obcecada por aquele jardim e com certeza ia ficar muito brava. Então eu acordei o jardineiro e pedi para ele tirar o carro para mim. Aí eu fui correndo chamar minha esposa e disse a ela que o jardineiro havia entrado com o meu carro dentro do jardim. Ela desceu furiosa para falar com ele. Começou a gritar e ofender o jardineiro pelo que ele tinha feito. Nem mesmo dava chance para ele se explicar. E eu fiquei muito feliz, pois ela realmente estava acreditando que ele era o culpado. Assim que terminou, disse que não queria ouvir nenhuma explicação. Só queria que ele pegasse as coisas e fosse embora. Nessa hora, o jardineiro disse: "Você cometeu uma injustiça, senhora. Mas tudo bem. Eu ainda vou voltar aqui e destruir flor por flor do seu jardim." Então ele virou as costas e saiu. Mariana ficou com um pouco de medo, mas logo isso passou. No dia seguinte, ficamos sabendo que aquele jardineiro havia sofrido um infarto e morrido, ou seja, ele não poderia fazer mal nenhum a nós. Como eu queria estar certo. Na noite seguinte de sua morte, eu e minha esposa acordamos com um barulho de tesoura vindo do jardim. Logo imaginamos que um ladrão estava tentando roubar as flores. Então fomos até lá, bem devagar. E havia um homem vestido igual ao nosso falecido jardineiro, cortando todas as flores. Mariana abriu a porta e gritou para aquele homem ir embora. Ele continuou cortando as flores. Então ela foi até perto dele e olhou bem em seus olhos. Nessa hora, minha esposa deu um grito e eu a perdi de vista. Comecei a gritar seu nome desesperadamente, mas ela não respondia. Corri pelo jardim procurando por ela, mas nada. Até que tropecei em algo e caí.
Quando me virei para o lado, vi que havia tropeçado no corpo da minha esposa e em seu pescoço havia uma tesoura de jardinagem enfiada. Naquele momento comecei a chorar e não estava acreditando no que eu tinha acabado de ver. Eu tentei pedir ajuda. Me levantei e comecei a correr, mas havia me perdido no jardim. Entrei em desespero, pois não conseguia achar a saída daquele lugar. Foi quando vi um homem entre as flores cortadas. Ele me disse: "Eu falei que ia voltar." Na hora comecei a me aproximar para ver quem era, e para minha surpresa, era o jardineiro que havia falecido na noite passada. Na mesma hora pensei que ele iria me matar, mas não fez isso. Ele simplesmente foi até minha esposa, puxou a tesoura de seu pescoço e começou a caminhar, desaparecendo entre as flores. Já se passaram 46 anos, e hoje entendo por que aquele fantasma não quis me matar. A morte para mim naquele momento seria pouco. A tortura maior foi tirar de uma forma tão cruel a vida da mulher que eu amei com todas as minhas forças. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 3 anos. Há exatos 3 anos eu perdi o grande amor da minha vida. Ou melhor, os grandes amores. O que estou prestes a relatar não é nem um pouco fácil de aceitar. Minha vida foi destruída completamente quando perdi minha esposa e meu filho. Nós estávamos voltando da praia. O tempo estava muito ruim, chovia bastante. Eu quase não tinha visão da pista. De repente, um caminhão invadiu a contramão e bateu em nosso carro praticamente de frente. Como reflexo, eu virei o volante, mas ele atingiu a lateral do carro, o arremessando em uma ladeira de mais de 300 metros. Depois daquilo, eu não lembro de mais nada. Acordei no hospital e perguntei por minha esposa e meu filho, mas logo veio a resposta. Os dois haviam morrido e eu sobrevivi por um milagre. Não sei se posso chamar isso de milagre. Minha vida estava acabada. Não queria fazer mais nada, não tinha motivação. Tomei uma drástica decisão. Nunca mais me casaria e nem me relacionaria com outra mulher. Minha esposa foi única e assim continuaria sendo. Com o passar do tempo, fui me sentindo solitário, mas não ia quebrar a promessa que tinha feito. Então decidi adotar uma criança. Não sabia que a burocracia era tão grande para isso. Não estava conseguindo e isso me deixou ainda pior. Saindo de um orfanato, um homem me chamou e disse que tinha um menino precisando de um lar. Ele acabou ouvindo minha história na recepção e queria me ajudar. Na hora eu fiquei muito bravo. Disse que aquilo não era da conta dele e ia chamar a polícia por ele estar me fazendo aquele tipo de oferta. Então eu dei as costas. Nessa hora ele disse: "Eu também perdi um filho, Rafael. Acidente com um caminhão. Pode ter certeza que eu sei exatamente o que você está passando. Só quero te ajudar." Eu então comecei a chorar. Ele veio, me abraçou
e pouco tempo depois eu levei o menino para minha casa. Notei que ele estava muito assustado no começo. Não reagia a nada. Ele sempre olhava para um lugar fixo e nada o distraía. No começo pensei ser por causa da mudança de vida, mas depois de um tempo comecei a me preocupar. Na hora do almoço, era a mesma coisa. Ele não pegava no garfo, não falava, e sempre com o olhar fixo em algo. Eu tinha que colocar comida na boca dele, mas não sabia quando parar, nem isso ele dava sinal. Foi aí então que algo muito estranho aconteceu. Durante a noite, eu acordei para tomar água e vi ele sentado no chão do quarto dizendo: "Olha o caminhão, papai. Olha o caminhão, papai." Ele não parava de repetir isso. Eu fiquei com muita raiva, pois ele estava me deixando mal com aquelas palavras. Eu então dei um tapa em seu rosto. Mas ele continuou repetindo aquelas palavras cada vez mais rápido. Eu então voltei para o quarto. Fui me trocar para levá-lo ao médico. Ele não estava bem. Enquanto estava me trocando, ouvi um tiro e o vidro da janela do quarto dele se quebrando. Corri para lá e vi meu filho adotivo caído no chão, com um tiro na cabeça. Eu não estava acreditando. Provavelmente era um pesadelo. Eu não merecia aquilo de novo. Rapidamente eu olhei pela janela e vi aquele mesmo homem que me apresentou o menino entrar em uma van. Eu peguei o carro e o segui até sua casa. Com muita raiva eu a invadi e fui até o quarto onde ele dormia. Aos gritos e choros, pedi uma explicação para o que tinha acontecido. Por que ele havia matado a criança que me apresentou dias atrás? Ele então pediu calma e disse que eu não seria incriminado de nada. As provas seriam todas eliminadas. Aquilo não foi suficiente para mim. Eu pedi mais explicações sobre aquele menino que não falava. Ele então disse: "Rafael, eu escolhi você para servir de teste com aquele menino, com o meu filho." Eu o interrompi falando que ele havia me dito que seu filho estava morto. Logo continuou dizendo: "E está. Morreu em um acidente. Um caminhão acertou nosso carro e acabou matando meu filho e minha esposa. Aquilo que estava em sua casa era um clone da pesquisa que eu estou financiando. Quero meu filho de volta, Rafael." Com as amostras que peguei do corpo dele antes mesmo de ir para o velório, consegui clones quase perfeitos. Desde então, estamos testando as cópias com diversas famílias, mas nunca igual ao meu filho. Com você eu tive a sorte de achar um caso idêntico ao meu. Você daria o mesmo amor que deu para seu filho falecido, mas não funcionou ainda. Eu estava monitorando e quando ele começou a dizer a última frase antes do caminhão nos atingir, eu percebi que ele não havia absorvido nenhum conhecimento que foi passado sobre a vida do meu verdadeiro filho. Os clones não reagem totalmente como um ser humano normal. Não reagem como meu filho. Mas eu vou continuar tentando até meu último centavo. Ele me falou aquilo chorando. Eu não sabia o que dizer. Ele estava louco, obcecado, doente, mas sabia exatamente o que ele estava passando. Eu somente saí de lá e fui embora. Chegando em casa, não havia mais nada. O vidro da janela foi trocado e o corpo removido. Depois daquilo, eu procurei esquecer tudo mais uma vez.
Meu nome é Juliano, tenho 47 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 20 anos. Eu sou coveiro do cemitério aqui da minha cidade. Muitas pessoas sempre me perguntaram se eu passei por acontecimentos estranhos enquanto trabalhava ou coisa assim. Em todas as vezes eu dizia que não. Trabalhar em um cemitério é muito relaxante, tranquilo, uma terapia para mim. Porém, aconteceu algo sim que me deixou muito intrigado e jamais vou esquecer. Por volta das 7 horas da noite, eu estava me preparando para fechar o cemitério e ir para casa. Fazia sempre minha vistoria rotineira. Dava uma volta pelo cemitério para ver se não havia entrado algum bêbado ou animal. Foi aí que acabei encontrando um homem de terno preto parado em frente a um túmulo. Eu parei, o observei, mas ele ficava olhando para lá fixamente. Eu então me aproximei e disse que precisava fechar o cemitério. Ele teria que voltar outra hora. O homem então me disse que estava me procurando. Queria que eu tirasse os ossos daquele túmulo e levasse para outro lugar. Eu disse que não poderia fazer aquele serviço sem uma autorização do membro da família. Nessa hora, ele retirou do bolso um papel e pediu para que eu lesse. Era o testamento da pessoa que supostamente estava enterrada lá. Ela disse que após 70 anos de morte, autorizaria a retirada dos ossos para dar espaço a outro membro da família que descansaria ali. Eu, sem saber muito o que fazer, pedi para ele voltar outro dia. Ia procurar ajuda, sei lá, alguém que saberia me dizer se eu estava fazendo a coisa certa ou não. Ele me disse que precisava ser naquele dia. Não sabia se conseguiria aparecer no cemitério mais vezes. Eu olhei aquele homem. Não parecia ser uma pessoa ruim. Eu sentia isso. A foto do túmulo estava completamente deteriorada. Não dava para ver o rosto da pessoa. Isso já era a prova de que era alguém que havia morrido há muitos anos, assim como dizia aquele testamento. Mais um motivo para eu querer ajudar aquele homem. Eu então decidi retirar os ossos do túmulo. O homem me falou o endereço da entrega e disse que estaria me esperando lá. Depois disso, ele foi embora. Eu comecei a preparar os equipamentos para retirar e ensacar os ossos. Assim que terminei, fui até o endereço. Chegando lá, percebi que era uma casa enorme, porém abandonada. Pensei que talvez eu pudesse ter entendido errado o endereço, mas não. Peguei o papel em que havia anotado tudo e realmente era lá. Não tinha como errar. A casa era de 2 andares, com uma porta enorme de madeira. Eu bati, mas não tive resposta. Então disse que era o coveiro e estava com os ossos. Nessa hora, a porta começou a se abrir bem lentamente. Um arrepio percorreu o meu pescoço. Então eu entrei naquela casa que começou a me dar medo. Não havia luz nenhuma. A luz da lua foi a única que clareou aquela casa. Eu comecei a andar pela sala. Os móveis eram muito antigos e estava tudo muito sujo e coberto por teias de aranha. De repente, eu escutei a voz do homem que havia me pedido os ossos no cemitério. Então ele disse: "Pode subir. Estou no quarto aqui em cima." Com uma voz que ecoou pela casa toda, eu o ouvi e comecei a subir pelas escadas. O ambiente estava cada vez mais apavorante. Quando terminei de subir, vi que ele estava no final do corredor, me encarando. Depois de alguns segundos, ele se virou e entrou no quarto. Eu fui até lá e abri a porta. Ele estava parado,
me olhando, com um rosto pálido. Eu entreguei os ossos e ele ficou imensamente grato pelo que eu havia feito. Eu então o cumprimentei e fui na direção da porta. Ele me interrompeu dizendo: "Amigo, antes de você sair, um último favor. Pegue essa foto minha. Se você puder trocar a foto do meu túmulo por essa, eu vou ficar imensamente agradecido." Eu não estava acreditando. Meu coração acelerou. Aquele homem era um fantasma o tempo todo. O fantasma que havia me pedido para retirar seus ossos do túmulo. Por quê? Nada estava fazendo sentido. Ele então explicou: "Eu não sei contar o que exatamente aconteceu, meu amigo, mas o fato é que eu estou preso neste mundo e não sei como sair daqui. Não faz muito tempo que descobri que estou morto. A única coisa que sei é que fiquei preso aos meus ossos. Onde eles estão, eu estou. Nunca saí do cemitério. Você provavelmente nunca me viu, mas eu sempre estive lá, olhando para meu túmulo, esperando dia após dia completarem-se 70 anos da minha morte para que alguém retirasse meus ossos dali. Porém, já não existe mais ninguém. Todos se foram. Me restou pedir a sua ajuda." Eu então questionei o porquê dele ter mandado os ossos para aquela casa. Então me respondeu: "Já que estou preso aos meus ossos, quero que eles fiquem aqui, na minha casa, onde vivi durante toda a minha vida. Vou me sentir melhor estando preso aqui. Agora você já pode ir embora." E ali ficou o fantasma daquele homem, preso aos seus ossos, preso à sua casa. Meu nome é Inácio, tenho 62 anos, e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 40 anos. Eu sempre quis ser padre, isso desde que eu tinha 14 anos. Sou católico até hoje, porém não consegui realizar meu sonho. Não sou frustrado por isso, já que a razão foi uma mulher chamada Rosângela. Nós nos apaixonamos e nos casamos. Minha vida seguiu outro rumo. E hoje meus maiores tesouros são minha esposa, minhas filhas e meus netos. Mas o que tenho para contar é algo que aconteceu após essa minha decisão em não ser padre. Deus me livrou de ser, talvez, o protagonista dessa história. Eu já estava casado e tinha 22 anos na época. Mesmo não tendo entrado para um seminário, senti que Deus havia me chamado e eu precisava atender de alguma forma. Então me ofereci para ser o coordenador de uma catedral no Nordeste. Eu era responsável por tudo, desde o recolhimento do dízimo, a administração do dinheiro, até abrir e fechar a catedral todos os dias. Tudo caminhava muito bem, até que um dia, por volta das 11h30 da noite, eu estava fechando a enorme porta de madeira da catedral, quando ouvi o sino de uma das torres tocar. Achei aquilo muito estranho, já que não havia ninguém lá. Pelo menos eu pensei que não havia. Decidi subir até a torre e verificar. No meio do caminho, parei e perguntei: "Quem está aí?"
Sem resposta, continuei subindo as escadas, quando de repente eu ouvi a voz de uma mulher que dizia: "Me ajuda, eu estou presa aqui." Então ouvi mais uma badalada do sino. Nessa hora eu subi rapidamente, pois alguém estava em perigo. Porém, para minha surpresa, não havia ninguém na torre, e eu vi o sino balançar e perder seu movimento bem lentamente. Um arrepio tomou conta de mim, quando ouvi mais uma vez a mulher dizer: "Me ajuda, eu estou presa aqui." Porém, sua voz vinha de outro lugar. Quando olhei de lá de cima, havia uma mulher entre os bancos da igreja, me olhando. Ela usava uma roupa branca e brilhava como se houvesse um refletor sobre ela. Nessa hora, o sino se mexeu ao meu lado. Entrei em desespero e rapidamente desci as escadas, pois percebi que aquilo era uma assombração. A mulher desapareceu. Eu fechei as portas da igreja e fui para casa. Na manhã seguinte, fui falar com o padre Reginaldo sobre o que tinha acontecido. Ele era um senhor de 92 anos, muito sisudo. Não foi uma conversa fácil. Ele me disse: "Escuta aqui, meu filho. Não existe fantasma nesse lugar. O único corpo que está enterrado nessa catedral é o do padre Anselmo, o fundador daqui." De fato, era verdade. O túmulo do padre Anselmo ficava atrás do altar, exposto para quem o quisesse visitar. Mas eu não estava louco, sei o que vi. Quando chegou a noite, eu não tive mais medo. Estava disposto a ajudar aquela pobre alma. Tranquei as portas da catedral, mas fiquei lá dentro. No meio da igreja, eu disse: "Quem quer que esteja preso aqui dentro, apareça. Eu só quero ajudar." Nessa hora, o sino na torre tocou, e eu ouvi o choro daquela mulher vindo da torre, e ele ecoava na catedral. De repente, ela apareceu atrás de mim e chorando me disse: "Eu o amava tanto. Nós poderíamos ser felizes. Vá até o padre Reginaldo e peça para ele te contar a verdade. Se ele morrer, eu ficarei presa aqui para sempre." Não estava entendendo. Como assim o padre Reginaldo estava morrendo? Rapidamente eu fui até sua casa e levei um susto quando vi a ambulância parada lá. Eu entrei e ele estava deitado na cama. Havia sofrido um infarto. Quando me viu, arregalou os olhos e disse: "Meu filho, eu errei. Sempre soube que ela estava presa naquela torre, mas não tive coragem de libertá-la. Mas preciso fazer a coisa certa. Eu me apaixonei. Seu nome era Yolanda. Eu já era padre. Aquilo não podia acontecer. Eu tinha uma missão, mas a cada dia só queria estar com ela. Um dia decidimos fugir. Eu fiquei escondido na torre da catedral até ela chegar. Porém, assim que ela chegou, eu mudei de ideia e pedi desculpas. Ela não se conformou com minha decisão e começou a tocar o sino dizendo que ia gritar para toda a cidade que nós tínhamos um caso. Eu me desesperei e acabei a enforcando na torre. Eu a matei. Minha missão precisava continuar e, com Yolanda morta, eu não teria mais tentações. Então, coloquei seu corpo no túmulo do padre Anselmo, junto dele. Inácio, liberte Yolanda. Tire seu corpo da catedral e conte à cidade que eu errei e estou arrependido. Nessa hora, ele faleceu.
Eu ainda estava chocado com tudo o que havia acontecido, mas sabia o que precisava fazer. O corpo de Yolanda realmente estava lá. Já era madrugada quando coloquei o último osso em um saco, fechei a igreja e, ao sair, ouvi o sino da torre tocar mais uma vez. Quando olhei para cima, Yolanda estava lá. Ela deu um sorriso, olhou para cima, suspirou e lentamente desapareceu. Eu havia a libertado. Deus é misericordioso, e se o padre Reginaldo se arrependeu de coração, ele foi perdoado. Meu nome é Juarez, tenho 45 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 5 anos. Eu sou pedreiro. Especificamente trabalho na construção de túmulos aqui da cidade. Porém, a gente sempre faz de tudo um pouco. Para muitos pode parecer uma especialidade um tanto quanto inusitada, mas eu gosto de trabalhar no cemitério. Ao contrário do que muitos pensam, lá é um lugar de paz e tranquilidade. Quando acontece algo fora do normal, pode-se saber que são pessoas e bem reais. Mas eu não estaria aqui se algo realmente sobrenatural não tivesse acontecido. E para minha surpresa aconteceu. O que vou relatar não aconteceu necessariamente dentro do cemitério, e sim no alto de uma colina. Eu estava terminando meu expediente no cemitério quando um senhor apareceu para falar comigo. Isso era por volta de umas 6 horas da tarde. Ele tinha aparentemente uns 70 anos. Possuía um olhar muito triste e abatido. Nós nos cumprimentamos e ele disse que precisava dos meus serviços. Disse que seu filho havia falecido em um acidente de carro e o que ele mais queria naquele momento era construir uma capela na colina onde o acidente aconteceu. Eu realmente notei que aquele senhor estava muito triste com o ocorrido e, é claro, disse que construiria a capelinha sem nenhum problema. O senhor me deu rígidas instruções sobre como queria que ela fosse construída. Não muito grande e nem muito pequena, com um altar no interior, um lugar para colocar velas, mas não muito alta, para que ninguém pudesse invadir o lugar ou até mesmo ficar no seu interior. Ela teria aproximadamente 1,5 metros de altura por 1 de largura. Um portão verde de ferro ficaria no lugar da porta. Ela seria branca por fora, amarelo bem clarinho por dentro, e no alto, acima do telhado, uma cruz de azulejos verdes, para combinar com o portão. Ele disse que me acompanharia todos os dias nessa construção para garantir que nada saísse fora dos planos. Ele amava muito seu filho, e construir essa capela com as cores e as coisas que ele gostava representaria muito. Eu passei o orçamento. Ele só pediu a gentileza de acertar tudo após a finalização da obra. Eu disse que não teria problema nenhum, e assim comecei a construção. Realmente aquele senhor monitorou cada dia da obra. Eugênio era seu nome. Nós acabamos nos tornando muito bons amigos. Ele tinha uma boa conversa, sempre atento aos detalhes. Várias vezes me chamou a atenção por não estar fazendo como ele queria. Aquilo me tirava do sério de vez em quando, mas eu o respeitava. Era um senhor muito bonzinho. 2 semanas se passaram e a capelinha finalmente ficou pronta. Eu consegui notar a transformação no semblante de Eugênio.
Ele não era o mesmo senhor triste que havia falado comigo no cemitério semanas antes. Agora estava alegre, como se algo realmente muito importante tivesse acontecido. Ele, com seus olhos quase cobertos por completo pelas rugas, me agradeceu emocionado. Nessa hora pediu para que eu tirasse uma foto dele em frente à capela, para que pudesse guardar de recordação. Eu então peguei meu celular e tirei a foto. Ele adorou. Eu disse que a revelaria e levaria para ele quando fosse buscar o pagamento. Ele então disse: "Nossa, que bom que você lembrou. Toma, esse é o endereço para que você possa buscar o pagamento. Você vai falar com o Paulo. Não saia de lá sem receber cada centavo do seu pagamento. Paulo é meio relutante às vezes." O senhor então foi embora. Eu estava tão feliz naquela tarde. Parecia que havia feito um bem muito grande para aquele senhor. No dia seguinte, peguei o endereço e fui atrás do meu pagamento. Chegando no lugar, me deparei com uma casa bem afeiçoada, 2 andares, tinha o estilo antigo, janelas arredondadas e de madeira, colunas na varanda. Parecia ser uma casa construída na década de 70. Eu então toquei a campainha. Percebi quando alguém puxou discretamente a cortina para observar e logo saiu da janela. 5 minutos se passaram e ninguém saiu. Eu então toquei a campainha novamente e dessa vez um homem de mais ou menos a minha idade saiu e me atendeu com um olhar desconfiado. Perguntei se ele era Paulo e, balançando a cabeça, confirmou que era. Eu disse que estava ali para receber da capela que eu havia construído. Paulo então disse que não havia mandado construir nenhuma capela. Lembrando o que o senhor Eugênio havia me dito, logo expliquei. Me desculpe, Paulo, você não mandou construir nada mesmo. Seu Eugênio foi quem mandou eu construir e pediu para que eu viesse aqui receber com você. Paulo ficou muito bravo naquele momento e pediu para ver a capela. Eu o levei até a colina e, quando viu a obra, ainda exaltado, disse: "Quem é você? Está espionando a nossa família? Quer dinheiro? Não temos dinheiro. Como você sabe desse lugar? As cores, os materiais da capela? Como você soube disso?" Eu, sem entender, o respondi: "Foi o próprio senhor Eugênio que me disse tudo. Ele esteve comigo o tempo todo supervisionando essa construção." Paulo então disse: "Inventa outra. Eugênio era meu pai e ele morreu há 10 anos. Naquela hora minha boca começou a formigar, de tanto nervoso. Minhas mãos começaram a tremer e eu disse para que Paulo parasse com esse tipo de brincadeira. Eugênio esteve comigo o tempo todo, Paulo. Eu juro para você. Olha, eu tirei uma foto dele em frente à capela." Ele então questionou que a foto poderia ser antiga, mas eu peguei meu celular e mostrei a data. Foi no dia anterior. Nessa hora, Paulo começou a chorar, se ajoelhando no chão e pedindo desculpas para seu pai. Eu não estava entendendo nada, e então ele me explicou. Seu Eugênio, ou melhor, o fantasma dele, havia mentido para mim. A capela não era para seu filho, era para ele. Ele deixou em testamento que queria a capela, mas Paulo não a construiu por achar um desperdício de dinheiro. Até os materiais, modelo, tudo estava especificado no documento, mas mesmo assim ele não fez. Aquela colina não foi o local do acidente de alguém,
e sim o lugar em que seu Eugênio conheceu sua já falecida esposa, mãe de Paulo. Era um lugar que significava muito para ele. Depois de muito custo, Paulo acreditou em mim. Se algum parente seu falecer e tiver te pedido algo em vida, não deixe de cumprir, pois ele ainda pode estar esperando. Meu nome é Marcelino, tenho 33 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 4 anos. Eu sou professor de uma escola pública aqui no interior de Minas Gerais. Dou aula de português para os 9º anos. Quem é professor de escola pública ou até mesmo quem já estudou em escola pública sabe como é difícil. Conteúdo ruim, pouco investimento, nem o salário da gente estão pagando direito. O professor que trabalha em escola pública é porque realmente gosta do que faz. Ensina por amor. Eu amo ensinar e posso dizer que essa é a minha paixão. Mas eu tive momentos de não aguentar mais e querer desistir de tudo. Foi aí que a parte sobrenatural desse relato aconteceu. Eu tive um problema muito grave com um aluno na sala por conta de celular. Ele acabou me humilhando, dizendo coisas horríveis, porque eu estava pedindo para que ele me desse o celular. Eu devolveria no final da aula, estava atrapalhando a turma toda. Infelizmente, tive que ouvir tudo calado, pois hoje em dia qualquer coisa que falamos pode e com certeza vai ser usado contra nós. Eu então fiz o que estava ao meu alcance. O mandei para a diretoria. Assim que ele saiu da sala, pedi licença para a turma e fui até os fundos da escola. Era um lugar sem cuidados, bem úmido e cheio de entulhos. O zelador costumava jogar lá as carteiras velhas, cadeiras, quadros. Lá eu tinha certeza de que não seria interrompido por ninguém. Ali eu chorei muito. Cheguei em um momento onde não estava aguentando mais. Porém, no meu coração eu ainda queria continuar ensinando. De repente, eu senti que uma mão tocou meu ombro e deu um leve apertão, como se estivesse me dando forças para passar por aquele momento. Eu imaginei que fosse o zelador que talvez estivesse ali. Então fui colocar minha mão sobre a mão da pessoa. Porém, quando toquei meu ombro, não havia nada. Tomei o maior susto e rapidamente olhei para trás. Não havia ninguém comigo. Eu não estava acreditando. Eu realmente senti alguém tocar meu ombro, mas não quis ficar muito tempo ali. Voltei para a sala. Os dias foram se passando. Fui tentando esquecer o acontecido, quando na sala dos professores ouvi uma das professoras comentar que não estava dando conta da turma dela, que durante o recreio eles iam até os fundos da escola para chamar a Maria Clara, um fantasma que aparecia e colocava a mão no ombro da pessoa. Quando isso acontecia, todo mundo saía correndo. Nessa hora eu acabei derrubando minha xícara de café. Sem contar o que realmente tinha acontecido comigo, perguntei para a professora se ela conhecia a história desse fantasma. Ela então me contou tudo. Por volta de 1913, Maria Clara morava com seu marido em um sítio próximo da cidade. Ela tinha um desejo enorme de se tornar professora. Certa vez, ela se abriu para seu esposo e contou esse desejo. Para variar, ele riu muito dela e disse que lugar de mulher era fazendo serviço de casa
e não trabalhando fora, muito menos sendo professora. Mesmo ele dizendo para Maria Clara esquecer essa ideia, ela não fez isso. Na época haviam muitas crianças que moravam na redondeza e não tinham condições de estudar na escola da cidade. Ela então resolveu montar uma escola escondida no curral das vacas. O marido ficava o dia todo na plantação de café e Maria Clara era responsável por apartar as vacas. Mas, na verdade, também estava ensinando as crianças no curral. Porém, em uma certa tarde, o marido, voltando do cafezal, viu que as vacas ainda estavam no pasto e não dentro do curral. Maria Clara havia perdido a noção do tempo naquele dia. Quando ela percebeu que o marido já havia chegado em casa e estava gritando por seu nome, dispensou as crianças rapidamente e foi falar com ele. Chegando lá, ele estava furioso e brigou muito com ela por não ter guardado as vacas no curral. Ele era um homem muito difícil e agressivo. Maria Clara tentava acalmá-lo, inventando desculpas, mas não adiantou. O marido acabou a empurrando com muita força e ela bateu a nuca na quina de pedra da pia e acabou falecendo. O marido não tinha a intenção de matá-la e se remoeu de remorso. Ficou ainda mais abatido quando soube o que Maria Clara realmente fazia naquele curral. No dia do enterro, as crianças, sem saber, apareceram e esperavam por sua professora. Mas ela nunca apareceu. Coube ao marido explicar para elas e carregar aquele assassinato para sempre. Passado muito tempo e depois de ele cumprir a pena devida, construiu uma escola no lugar do curral. A escola que futuramente se tornaria a principal escola da cidade. A escola em que eu daria aula. Desde então, toda e qualquer pessoa que desejar estudar ou tiver passando por uma situação difícil na escola, é só ir no local estipulado de sua morte, hoje um simples depósito aos fundos da escola, chamar seu nome 3 vezes, Maria Clara, Maria Clara, Maria Clara, e logo você verá uma mão tocar seu ombro. Isso acontece até hoje. Digo com certeza, pois esse fantasma se tornou algo bom para mim. É bizarro, estranho, mas sempre que estou com problemas e preciso espairecer, eu vou até os fundos da escola, chamo por Maria Clara e sinto sua mão tocar meu ombro. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.